descuidado. Ser amoroso e não pegajoso. Ser pacífico e não passivo. Ser disciplinado e não rígido. Ser flexível e não frouxo. Ser comunicativo e não exagerado. Ser obediente e não cego. Ser doce e não melado. Ser moldável e não tolo. Ser introspectivo e não enclausurado. Ser determinado e não teimoso. Ser corajoso e não agressivo. É tudo e necessário equilíbrio. Boa semana. Realmente, o equilíbrio está bem determinado aí, né? Realmente, nós não precisamos ser tolos, né? Foi bom. É verdade. A turma, né? Todo mundo equilibrado, né? Não tem... Mais uma, né? A FENACOM manda todo dia ele manda uma citação. Então, eu vou pegar toda semana as 5 citações da semana e colocar aqui. Peguei essas. Vamos lá. Citação da FENACOM. A vida se contrai e se expande proporcional à coragem do indivíduo. O impossível, em geral, é o que não se tentou. A mão é o lado afiado da mente. Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. É mais fácil enganar. A penúltima. Até mais ainda? É é mais fácil enganar a multidão do que um homem. Pois é. Nós temos trabalho para fazer hoje? Agora, se vocês quiserem... O doutor Átila, vem para a mesa aqui conosco, aqui, ó. Vamos ficar... vamos... Se vocês quiserem, eu devo ter aqui, ó, esse tanto de pensamento, tá? Tem pauta. Então eu vou fazer a pautinha. Eu pensei que não ia nós ia pegar a pauta dali e já discutir. Vamos assim, dá tempo. Pode falar e nós já vamos discutir, depois passa para o Halley aqui. Qual que é o assunto seu aí hoje? Baixa de empresa que estava em atividade. Deve ter um meio século que eu fiz a última. Começa, a primeira é Juseg. E aí continua no resto. Porque antigamente você começava lá pelo Estado, vinha para lá. Agora, sem a baixa da Juseg, você não baixa em lugar nenhum. Então, primeiramente, você vai fazer o distrato social, ou então cancelamento, a extinção do requerimento do empresário. E esse extrato social ainda na fase antiga? Não é direto no Redsim, não, né? Redsim, não. Redsim não. Preenche o formulário para... Mas o Redsim ainda, acho que para o distrato não, porque ele está aceitando até a alteração. É empresário. Pois mas tipo assim, vamos supor, futuramente vai ser feito tudo através do Redsim, certo? O distrato? Então... Quando? Me manda o modelo para mim. Daí entra no Redsim e fala... Só entrar no Redsim e fazer. Eu procurei baixa lá... Pois é porque o distrato não tem... O que está mais pegando é o registro, porque o registro tem que fazer a tal de viabilidade. Né? Então, pela viabilidade, você vai determinar quem são os sócios, a atividade, os KNAI, o endereço, tudo. Então, aí você faz a viabilidade. Mas, no caso do distrato, como o José Walter está mais atualizado, disse que fez através do Redsim, então você tem que entrar lá através do Redsim, elaborar o distrato através do negócio lá e
e imprimir. Espera aí. Deixa o microfone. Deixa eu passar o microfone. Espera aí. Porque eu tentei fazer, não consegui não. Eu fiz MEI e fiz distrato. Eu não sei se os dois eu fiz a viabilidade. Vamos ver o Zé Pereira. Desculpe. Vamos ver o Zé Pereira. Você me desculpa, meu amigo Walter, mas não foi por lá não, pelo Redsim não. Você sabe por quê? Porque eu procurei e não achei. Eu estou com uma em fase já, e já fiz até essa extinção. Você tem que ir lá no requerimento ainda, é só pelo requerimento de empresário. Você vai preencher pouca coisa que você vai preencher, não tem quase nada para você preencher. Preencheu, gera, ele te dá para você conferir, você confere muito pouca coisa que você vai conferir. Prontinho. É pelo aquele sistema ainda do requerimento. Isso, pelo mesmo aqui. O distrato é normal. No caso dele lá. Extinção. Mas o distrato é aquele antigo. Então tá. Tem uma. Isso, mesma coisa. Capa de processo, mesmo processo. Vamos ver, o Ralo tem o pitaco e tem a pergunta dele. O pitaco da baixa aí. Eu entrei com uma suspensão temporária. Não quiser aceitar a normal, a que a gente fazia anteriormente. Primeiro eu fiz anteriormente, a que a gente fazia antes, né? Não quiser aceitar. Eu tive que entrar na Redsim, fazer tudo pela Redsim, apenas o termo é que ficou antigo. O resto eu tinha que fazer, requerer pela Redsim, ou aquele, o DBE, tudo pela Redsim. E eles não quiseram aceitar definitivamente. Eu perdi um tempão com isso aí. Até bom você falar isso aí. E outra coisa também, além de tudo mais que eu fiz, perdi um tempão para que eu já perdi tempo no fazer anteriormente, né? E agora não sai mais. Já tem 10 dias que está lá e ninguém me dá notícia dele. Deixa eu te perguntar, para fazer suspensão, tem que fazer suspensão na junta também? Não é só no Tem que fazer suspensão na junta também. Ninguém quis aceitar isso aí. Sem a junta comercial. Além de pegar aquela certidão de todo o teor da junta comercial lá para o Estado tudo bem, aceitou normal. Agora a Prefeitura não aceita, e CNPJ não aceita, o resto teve que ser baixar a junta comercial. E tem suspensão na junta? Suspensão temporária. Tem, paga caro ainda. R$135, mas... Paralisação temporária. Temporária. É novo para mim, que eu não sabia não. Então vamos para a sua pergunta agora. Vai. Minha pergunta é o seguinte: um empregado foi acidentado e cortou um dedo. E aí, ele é lá de Varjão. Passei os negócios do acidente de trabalho para ele foi lá em Trindade, embaraçou lá, não saiu, fez a perícia, mas não retornou. Ele não retornou e agora entrou com ação contra a empresa. E já liguei para ele várias vezes para ele retornar, levar o resultado da perícia, e ele não foi e entrou com a representação contra a empresa. Doutor Atman, você ouviu a pergunta? Contrata lá o escritório, né, para defender. Aí, também. Eu passei o telefone, que inclusive tem uns sobrinhos que são advogados, mas eu não confio muito neles, não. Aí é o seguinte. Não, é o seguinte. Aí é o seguinte, eu vou inclusive sugerir, vou ver o que é que o patrão lá resolveu lá com o meu sobrinho, com a minha sobrinha, inclusive, né? Se ele não resolveu nada, eu vou passar você para ele. Depois me dá seu telefone. Eu pelejei para lembrar seu telefone, não lembrei. Em matéria de acidente de trabalho, o que acontece? Há de se perquirir algumas questões, se eventualmente no momento do acidente estava realmente prestando serviço, né? Estava naquele período à disposição da empresa. Outra situação que deve se analisar é se o acidente ele derivou de alguma negligência da empresa quanto às normas de segurança do desenvolvimento da atividade, né? Vamos dizer assim, alguma norma de segurança foi descumprida, seja no ambiente de trabalho ou mesmo a distribuição de equipamentos de proteção individual, né? Então, assim, há uma série de questões aí para serem analisadas porque
o mero indeferimento por parte do INSS não exclui por si só a responsabilidade da empresa na ocorrência do acidente de trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, o funcionário não vai passar na perícia do INSS, mas a empresa pode vir a responder a nível de justiça do trabalho por aquele acidente. Se, volto a ressaltar, configuradas essas situações, né? Se a empresa de alguma forma concorreu, certo, para a ocorrência daquele acidente. Porque se o acidente ocorreu, vamos dizer assim, o empregado manuseou de forma errada ou ele negligenciando as regras de segurança do trabalho na operação de um maquinário, vamos dizer assim. Nesse caso aí fica um pouco mais complicado de ocorrer uma condenação a nível de acidente de trabalho. Para fechar, eu vou te dar aqui o exemplo do último acidente de trabalho que eu trabalhei. Um processo durou aí, acho que uns 9 meses de processo. A pedida inicial era R$500 mil e mais 2 pensões vitalícias. A gente fechou em R$ 1.500. Porque, frente a esses argumentos que eu estou te colocando, eu cheguei para o advogado dele e falei assim: doutor, a questão é o seguinte, para a gente encerrar o assunto, R$ 1.500 para a gente não falar mais nisso, e assim, tu não vai ganhar nem isso. Então, assim, para encerrar, porque iria derivar no segundo grau, né, recurso e tal, né, maiores custos para a empresa, né, porque eu ia cobrar o recurso, né, e tal. Então, são essas as informações que eu tenho para te passar. Bom, outra coisa também é o seguinte: esse rapaz, além dele não ter retornado levando na perícia, ele já tem uns 2 meses ou mais esse negócio aí. Ele não compareceu mais na empresa para dizer se podia trabalhar ou não, como é que estava. E, salvo engano, eu não tenho oficial porque não levou o resultado, né? Mas, pelo ouvir falar, parece que... Pelo ouvir falar e pela condição dele, parece que ele tem condição de trabalhar. Ele perdeu o dedo mínimo. E o resto, eu acho que está funcionando. No caso, a empresa deveria, né, ao começar, né, as faltas continuadamente, a empresa deve emitir aquele comunicado, né, para o funcionário, com a R, chamando o funcionário, né, para estar comparecendo na sede da empresa para apresentar a devida documentação justificando, né, as faltas, né? Porque se ele tiver um atestado médico dizendo que ele está impossibilitado de exercer as atividades dele por 30, 60, 90, 6 meses, 1 ano, entendeu? Mas o funcionário, a empresa provoca isso, certo? Naquele intuito de estar demonstrando posteriormente, numa fase judicial, de que a empresa procurou, né, de alguma forma, saber sobre o estado do funcionário, porque a mera ausência do funcionário, sem que seja chancelada por um atestado médico, é falta injustificada e transcorreu 30 dias, é justa causa. Entendeu? Não tem porque se acidentou, vai ficar agora, vai voltar no dia que quiser? Não. Vai apresentar na empresa, não, eu tenho um atestado de tantos dias, faltei tantos dias aqui, né? Só que nesse caso aí não houve a comunicação. Houve a comunicação verbal, né, que eu liguei para ele e falei para que ele teria que comparecer no escritório levando isso. Deixa o presidente dar um pitaco. Mas não teve nada oficial. Não, é o pitaquinho. É o que eu escutei o doutor Ato falar o seguinte: a ação é de R$500 mil, né? E chegou a... O cara quebrou só o braço, queria R$500 mil. Aí chegou a 1.000 e tanto, né? Doutor Gata, um advogado que entra com uma ação dessa, ele não caberia uma punição para o advogado por falta ética? Porque requerer R$1 milhão, R$500 mil,
e aceitar 1.000 e tanto. 1.500. Eu acho que é ilógico, né? Doutor Everaldo, eu como sempre advogo pelo lado da empresa, né? Ainda não tive experiência de advogar pelo lado do trabalhador. A gente vê que, assim, os advogados, né? Ali se valendo do direito de ação, né? Que, eu posso pedir. Há pedidos tão ilógicos, entendeu? Que o próprio. E a questão também de não haver a sucumbência na Justiça do Trabalho. Porque se a Justiça do Trabalho fosse, por exemplo, como uma justiça civil comum, que se eu pedir 50 mil para o senhor, vou lhe cobrar 50 mil, e ficar provado no processo que o senhor só me devia 5, eu sou parte sucumbente em 45, vou pagar sucumbência sobre 45, 10% de sucumbência sobre 45, 10% aí dá 4.500. Então 5 menos 4.500 eu ia lucrar 5 mil reais, eu ia lucrar 500 reais, certo? Só que na Justiça do Trabalho não existe isso, entendeu? O empregado ele pode chegar lá requerendo 2 milhões de reais, pode requerer o quanto quiser, e não existe o princípio sucumbencial para facilitar o acesso, porque aí eu acho que é um pouco contraditório. Eu acho que para você facilitar o acesso à justiça, você tem que abrir mão de custo judicial. Você não tem que abrir mão de honorário de sucumbência. Por quê? Porque quando vai se atribuir o valor da causa numa ação, seja ela qual for, o Código de Processo Civil, que atua subsidiariamente ao ACLT, ele dá todo o regramento para você colocar todo e qualquer tipo de valor da causa de toda e qualquer ação. Não é uma coisa assim, eu imagino que seja tanto, eu vou chutar tanto. Não existe isso. Mesmo se tratando de acidente de trabalho, que é uma coisa, vamos dizer assim, a princípio imensurável, né? Complicado de você mensurar quanto vale um dedo, quanto vale um braço quebrado, né? Então, a princípio é um pouco complicado, mas você chega ali a parâmetros que a jurisprudência vem, né? Por exemplo, morte, pai de família, né? Arrimo de família e tudo mais, 300 mil reais. Como é que o cara, por causa de um braço quebrado, me pede 500 mil? É por isso, porque ele não vai responder por a sucumbência, entendeu? Tá bom, você falou sucumbência. Explica para nós o que é esse honorário de sucumbência. É o seguinte, quando você entra com um processo, você vai contratar um advogado. Aí ele vai te cobrar os honorários contratuais, que é aquele valor que ele vai cobrar pelo serviço dele. Toda a parte que perde num processo a gente chama de parte sucumbente, a parte que sucumbiu. Então, quem perdeu vai ter que pagar para o advogado que ganhou um percentual que varia do mínimo de 10% ao máximo de 20%, arbitrado pelo juiz, levando em consideração o zelo, a complexidade da causa e todo o trabalho que foi desenvolvido na visão do juiz pelo advogado que venceu o processo. Então ele arbitra ali de 10% a 20%. Então, isso é o que a gente chama de sucumbência. Esses honorários de sucumbência são do advogado que venceu. Não se comunica com aqueles honorários contratuais. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu cobrei 5 mil reais para patrocinar uma causa dos senhores. No decorrer do processo, lá no final, o juiz arbitrou, nós vencemos a causa, e o juiz arbitrou mais 5 mil, vamos dizer, de honorários para mim, né? Então, esses 5 mil não se comunica com aqueles 5 mil contratuais, são coisas diversas. Então, assim, quem perde, no caso, paga 2 vezes. Paga para a parte e paga para o advogado. Brincadeirinha, divide com o juiz? Não. Pergunta. A princípio. Pergunta. Esse honorário é estipulado pelo juiz? Isso, é arbitrado pelo juiz. Só que na Justiça do Trabalho ele não existe. Vamos supor assim, vamos colocar um caso, eu posso falar aqui? Olha o que aconteceu comigo. Eu cheguei e comprei o carro para o cara. O meu nome, 60 parcelas. Aí o cara ficou andando com o carro, né? Passou um tempo, ele passou esse carro para uma pessoa que não tinha carteira. Aí eu cheguei em termos de justiça para ele devolver o carro para ele. Aí ele devolveu o carro. Aí ele ficou doido. Eu quero vender o carro, pega o carro para mim. Eu não quero o carro, cara, vende esse carro. Aí ele não achou quem ficasse com o carro. Aí a minha sobrinha, tio, eu fico com o carro. Aí ele entregou o carro, eu não quero volta.
Passou outro dia, eu quero carro de volta. Aí já, mais não. Aí, com essa situação, eu cheguei, peguei o carro, coloquei ele lá, lá em casa, tá parado lá, e eu estou pagando as prestações, falta 30 prestação. Ele entrou na justiça, queria 15 mil reais pelo valor do carro. Então, aí eu pergunto, isso cabe ao nosso sucumbência? Aí depende, ele entrou por juizado ou ele entrou pela justiça comum? Justiça comum. Cabe, porque na justiça comum quem perde paga sucumbência. No juizado, na justiça do trabalho, não. No juizado, os honorários de sucumbência, bem como os custos judiciais, só a partir de 2º grau. Dá um exemplo. Eu entro contra o senhor no juizado para receber 10 mil reais. Sai a sentença. Diz que eu não tenho direito a receber os 10 mil reais. Eu não pago o honorário de sucumbência. Mas se eu for para o 2º grau, que é a chamada turma recursal, e perder também, a turma recursal vai arbitrar honorários. Aí a primeira foi em conciliação. Aí já estava para o 5. Uhum. É? Aí eu perdi. Olha, eu estou pagando 500 e pouco do carro. Uhum. Quanto que fica um aluguel do carro por dia? Ixi. Então, você me paga o aluguel do carro, certo? E está resolvido aqui. Então, ele usou o carro, certo? E não quer para aluguel. Então, ainda quer o dinheiro de volta, né? Cheguei, estou pagando lá. Então, agora vai lá para setembro, agora, que vai haver a outra, certo? A próxima. Eu fico pensando desse. Eu acho que ele é criança demais, sabe? Mas, ó, advogado, você pega umas coisas doidas dessa, cara. É você colocar o seu nome, né, atrelado a demandas que não tem futuro, né? Doutor, depois você cobra essa consulta na sua escola. Mas o pessoal está aprendendo, cara. Não, mas eu não quero isso não. Não, continuar o caso dele. Continuar aqui. O caso dele. Então, esse negócio de perícia também, então, eu já aproveitando dele aí, o nosso empregado da chácara, o Ronan conhece, deu um problema, certo, nos braços, nas pernas, quase não andava, certo, desmaiou várias vezes, entrou, aí estava encostado. Agora ele foi lá na junta, a junta, quero ver suas mãos. As mãos dele estavam com calo ainda, ó. Não vou dar concedão porque sua mão está com calo, você está trabalhando. Não é uma piada, não? O cara não dá conta de levantar um prato só porque está com os calos na mão, que foi proveniente o médico não deu porque está com calo na mão. Tem base? Mas não faz assim não? Hã? Não precisa fazer assim não? Não. Você deve fazer isso aqui e dar calo na mão. Não, ele fazia assim, né? Não acontece que ele não dá conta não. O braço dele, ó, ele não dá conta de levantar um prato. O Ronan conhece ele, é verdade ou não é, Ronan? Pois é, anda assim, ó. Aí o médico, não, porque esse calo, ele adquiriu muito tempo. Será que um calo, quantos anos faz, acaba com um calo? Quantos anos? O médico falou que a mãe está trabalhando. Depois empreito para o doutor Atman e o doutor Ronan também. Deixa eu ouvir o Adair aqui, que eu quero dar uma escutadinha no Adair a respeito disso aí. Eu depois vou fazer uma pergunta de acidente. Sobre esse assunto aí, o doutor Atila esclareceu. Só tem um lembrete aí que eu queria dizer, não esquecer do PCMSO, né? Se ele retornar dizendo que vai trabalhar, estando apto, o primeiro passo é passar pelo médico do PCMSO. Só isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa estabilidade do acidente de trabalho, ela incide, projeta 13º indenizado? Eu, na prática, nunca fiz isso aí. Projeta férias indenizado? Eu entendo que isso aí ela integra, é normal. Né? Contrato de trabalho é um período que vai integrar. Contrato de trabalho. Projeta, né? Tá porque hoje você dá um aviso prévio, o aviso prévio tem um 12avos de 13º e um 12avos de férias proporcionais indenizadas, né? Então, ele integra, porque o artigo 118 ela fala que integra todos os direitos. Não. O 118 da 8212. Daí eu quero fazer uma pergunta, o Halley quer que fale de novo aqui. Exatamente nisso, com referência à pessoa acidentada do trabalho, eu posso mandar ele embora por justa causa? Nesse caso que você disse, ele não compareceu à empresa, desde que você comprove de que ele comunicado, entendeu, para comparecer à sede da empresa,
não compareceu e não fez prova do porquê do não comparecimento, certo? Porque é o seguinte, tá, vamos pegar um caso aqui bem drástico. Vamos dizer que o cara se acidentou e está de cama. Ele não tem como sair. A empresa manda o comunicado até a casa dele, certo? E aí, alguém da família dele vai até a empresa, certo? Não existe ninguém tão sozinho no mundo que não tem ninguém que possa informar, entendeu? E aí, assim, às vezes pode mandar uma pessoa, né, lá, dizer, ó, fulano de tal tá de cama e tal, e a empresa pega e fala, olha, então, cadê o atestado médico, né? Porque o que chancela, é o que eu volto a dizer, o empregado se acidentou hoje, o que, vamos dizer assim, confere a ele o direito a faltar amanhã é o atestado médico, entendeu? Que vai justificar a falta dele de amanhã. Porque ele pode ter cortou o dedo, é acidente de trabalho. Corte do dedo também. Não é só quebrar braço, ter parte do corpo decepada, não é só, é porque a gente às vezes pensa só nas situações mas o que garante ao empregado acidentado a falta de forma justificada é o atestado médico. Entendeu? Nesse caso dessa empresa, houve falha da empresa. Para começar, o seguinte: quando ele acidentou, ele era um empregado sem registro. Aí o seguinte, aí é que me comunicou, depois que já tinha sido feito, tinha levado para o hospital, me comunicou, fulano está sem registro, acidentou, cortou o dedo. Vamos registrar ele. Aí eu registrei ele com data retroativa. Foi no mês. Ele acidentou no dia 28, eu registrei no dia 1º. Isso foi no mês de, sei lá, janeiro, fevereiro, por aí, né? Bom, então aconteceu isso aí. Então, quer dizer, não foi nem levado para o hospital o comunicado de acidente do trabalho. Nem isso foi levado. Ele estava na empresa no mês do acidente mesmo? Não, ele estava na empresa. Pois é, não, mas fala assim, ele foi acidentado dia 28, você registrou dia 1º. Dia 1º. Mas ele já trabalhava o mês inteiro. Então, o E-Social vem justamente para suprimir, acabar com esse negócio. O E-Social não entrou em vigor ainda, né? Não, estou falando, ele vai vir justamente para... Vai vir exatamente para consertar isso aí. Antes do doutor comentar lá, deixa o Adair... deixa o Adair falar aí. Não, é sobre o raciocínio do Halley ali. Se for tocar esse processo dele aí por abandono de emprego, qual o caminho que a empresa teria que tomar? No caso aí não vai dar, porque ele nem é registrado, não está. Eu digo o seguinte, se ele tivesse registrado, comunicou, chamou, não veio, aí ele teria que tocar o abandono de emprego. Qual seria o caminho que a empresa tem que seguir para formalizar isso aí? Se eu fosse o advogado da empresa, é o seguinte, o cara se acidentou, sumiu, vamos mandar o primeiro comunicado. Não para que ele compareça na empresa ou mande documentação hábil a justificar o período de faltas, em razão do acidente. Passou alguns dias, né? Vamos aguardar aí, retornou o AR, recebeu direitinho. Vamos aguardar 10 dias, nada. Então vamos mandar aqui mais um comunicado para ele quando completar 30 dias consecutivos de falta, certo? Mandou o aviso dos 30 dias consecutivos de falta, não houve comparecimento, confecciona-se a rescisão de contrato por justa causa. Aí, com essa rescisão em mãos, a gente dá entrada na Justiça do Trabalho de uma ação de consignação em pagamento, certo? Aguarda o juiz mandar citar, certo? Vai mandar citar ele, aí vamos ver se vai comparecer, se não vai, e apresenta já na inicial aquele cálculo rescisório, entendeu? Abalizado em quê? Na ausência de atestado médico, certo? Aí, se ele, por ocasião do processo, apresentar atestado médico, é uma outra situação. Mas, não havendo nenhum
produção de provas, o juiz vai deferir o depósito judicial daquela quantia, e aí o dia que ele quiser, ele vai lá e promove o levantamento. Sem a sentença do juiz, se a empresa não fizer aconselho fazer um depósito consignado, não vale. Não aconselho, Odair, sabe por quê? Tem muita corrente doutrinária que entende o seguinte, e eu acho que é até um pouco mais plausível essa é pelo lado do trabalhador, mas eu acato. E vou dizer por quê. Ela não aceita depósito judicial sem provocar a via judicial, porque tem como fazer, né? Só ir no site do Banco do Brasil. Ela não aceita por quê? Porque o cálculo rescisório ele é feito unilateralmente, sem homologação de sindicato ou aferição judicial de se aquele cálculo rescisório, ou seja, se aquelas verbas consignadas, ela realmente confere toda a plenitude dos direitos. Então, por isso que eu acho que a ação de consignação em pagamento, você vai matar dois coelhos. Um, você vai se excluir, vai se eximir de todas aquelas multas pelo não pagamento da rescisão. E dois, o juiz vai dizer, essas verbas que estão consignadas aqui, pelo que foi apresentado, pela revelia do reclamado, do consignado, no caso, eu entendo que essas verbas aqui são as devidas. Certo? E aí, logicamente, ele vai ter 2 anos a contar da data de rescisão dada pelo juiz para rediscutir aquele contrato de trabalho, certo? Mas é uma coisa muito mais, né, segura. Deixa eu ouvir o Ronan aqui primeiro. Boa noite, colegas. Boa noite. Nós aproveitamos essa oportunidade, a diretoria do sindicato, de externar aos internautas, principalmente aos contabilistas, uma feliz Páscoa e uma semana de reflexão. Colegas, só para sem maiores delongas sobre isso, Halley, eu entendo que a situação do seu cliente, nesse caso, que mantém-se um empregado sem registro, ele está numa situação delicada. O empregado está registrado, o empregado está registrado, só foi registrado, no caso, dentro do mês de abril, foi apresentado o cadastro de empregado e desempregado. Tudo foi registrado no mês do acidente. Ok, então eu retiro. Foi registrado no mês do acidente, porém, foi registrado depois do acidente. E também só para ressaltar que o empregador pecou-se em deixar ultrapassar 30 dias sem tomar os procedimentos legais, que seria a demissão por justa causa. Passou-se 60 dias e ele não tomou as providências. Foi. E isso pesa para ele uma possível ação na Justiça do Trabalho. Inclusive está sendo depositado para ele, garantia, essas coisas. Foi um pecado em não tomar as providências legais no prazo legal, exatamente 30 dias do abandono de emprego. Tá bom, boa noite. Deixa eu ver o Fábio ali, depois o presidente. Não, essa questão de mandar um AR para o camarada que abandona o emprego. Não seria mais prudente mandar o AR e, sabendo do endereço do empregado, mandar uma pessoa da empresa com 2 testemunhas? Pode ser também. Reforça mais ainda, não reforça? Com certeza. Ok. Presidente, deixa o presidente. É simples nacional. É simples nacional. Ô, Halley. Oi. Esse empregado está pedindo quanto? Oi? Está pedindo quanto? Nem sei. Hoje é que ele me ligou me dizendo que o empregado entrou e me perguntando quem. O menino foi embora ali, ó. Então, Halley, essa situação que o Ronan falou está crítica. Pior ainda o Sistema Nacional. Então, Halley, chama ele, faz um acordo com ele, manda ficar caladinho, pede ficar caladinho, porque a situação está difícil para ele. Ele não tem que ver a ação, o que é que ele está pedindo, e vou aconselhar, no caso, o empregador a fazer isso. Porque, na realidade, eu não vejo muita saída, não. Para começar, não tem o PCMSO, não tem nada, porque, na realidade, a empresa não foi feito. Não foi feito nem exame admissional. Ok. Ronan, era isso, sua pauta. Em época de imposto de renda, nós não podemos deixar de passar em branco. É uma colocação.
Nós sabemos que no imposto de renda da pessoa física, as normas determinam que nós devemos relacionar todos os pagamentos efetuados à pessoa física. Pagamento efetuado ao mecânico, pagamento efetuado ao advogado, mesmo que não tem nada a ver com o processo da pessoa, outros assuntos, pagamento ao engenheiro, pagamento ao carroceiro, todas as pessoas físicas. Mas eu... Como você vai declarar todos os... Pois é, mas é que eu estou dizendo, nós estamos na Semana da Pessoa Física e estamos comentando o fato. E isso, se a pessoa, o declarante for apenado, é 20% do valor da sua omissão. Isso é um comentário, para saber que muitos talvez não estejam sabendo disso. Vai confeccionar a declaração, ali a olho nu, ele já vê que os 20% para ele é mais vantagem. E não se atenta naqueles detalhes, pelo menos de relacionar aquilo que está lá contido nos informes de rendimento. É importante lançar pelo menos aquelas despesas contidas no informe de rendimento, porque esta é uma obrigação. Agora tem só outro detalhe. O proprietário de imóvel rural, ele tem-se uma propriedade de muitos alqueires, mas não tem receita da atividade rural. Tem-se uma quantidade elevada de gados, 500 cabeças de gado daquela fazenda, mas como é que é o mais correto? Relacionar esse gado lá na declaração de bens e direito, ou mencionar também, ou só lá no lugar específico da atividade rural, gado existente lá no imóvel. Você perguntou ou está respondendo? Não, perguntei. Qual é a maneira mais correta? Só antes de alguém responder, eu só queria fazer um comentário aqui ainda sobre o problema do Harley. Do Harley. Então tem, nesse problema aí tem o Adair na frente ali ainda. Tá. Outra questão. É outra questão? Tá. Então. Só uma questão. Rapidinho para nós responder. Não, essa é rápida. O presidente perguntou o valor da indenização que ele está pedindo. Se for inferior a R$21 mil, paga. Se for superior a R$21 mil, leva para frente. Por quê? Porque para você chegar e discutir isso aí na justiça... Agora sim, eu estou falando como advogado. Você como contador, o presidente levantou aqui a questão do Simples Nacional. Mas como advogado, superior a 21, eu prefiro recorrer. Por quê? Eu vou pagar 7 do recurso ordinário e 14 do recurso de revista. E isso vai ficar lá consignado e vai ser corrigido, eventualmente vai perder lá na frente? Vai. Mas já vai ter isso aí para amortizar, entendeu? Então, assim, fazendo uma conta, se não, a diferença não for tão grande assim, certo? Lógico, se o cara estiver pedindo aí R$100 mil, é melhor, né? E aí tem que ver, né? A lesão dele, qual que foi? O dedo mínimo. Então foi perca, né? Foi perca do dedo mínimo. Que seria, no caso, o acidente do trabalho, no caso, estaria indenizando ele por aí. Pelo dedo. Você vai pagar pelo dedo. Vai pagar ele pelo dedo. Ok, os conselhos já estão dados, tudo direitinho. Vamos ver aqui com o Ronan. Aqui com o Ronan está. Agora, eu me perdi. É sobre o imposto de renda ou sobre isso aí? Não, sobre o imposto de renda. Sobre o imposto de renda. Vocês entenderam? Eu entendi. Sim. Então responda para nós, Harley, por favor. Bom, eu normalmente, quando eu faço declaração que se a pessoa tem terra no nome dele e tem gado, eu coloco na terra. Coloco na terra, no caso, se há possibilidade, quer dizer, claro que se ele tem gado, ele tem despesa. Não tem como a pessoa ter gado sem despesa. Ele vai comprar ração, ele vai comprar vacina, ele vai comprar isso. Então, eu vou colocar custos, né? Vou colocar o gado na declaração, no plantel dele, e vou colocar as despesas também. Que eu sempre tenho feito assim. Ok, colegas, e aí, quem joga na declaração de bens? Eli, você que é bom no imposto de renda. Deixa eu ver o Adair. Sobre isso aí, Adair? Eu só jogo na declaração de bens quando a pessoa não tem terra. Ele tem tantos gado na fazenda não sei de quem, aí eu jogo na declaração de renda dele. Você não joga, não discrimina na relação de bens e direito, esse gado? Quando ele não tem terra, sim. Eu coloco na declaração de bens. Quando tem terra, você vai só na atividade rural? Na atividade rural. Todos concordam com o Harley?
Daí eu vou responder aqui um pouquinho. Eu concordo com o Halley, e como você disse que não tem receita, ele tem que ter um empréstimo, pelo menos, para justificar o custeio. Né? Na realidade, quando você faz o anexo rural, obviamente, quando o cara tem um volume de gado desse aí, no mínimo ele vende umas 40, 100 por ano. Então ele não vai deixar de ter receita, a venda do gado. E como é um patrimônio que ele tem também, então quando lá no anexo rural você tem as quantidades, lá pede as quantidades de cabeça, nascida, vendida, perdidas e o saldo atual, o estoque atual. Na declaração de bens, você coloca a quantidade de cabeça, obviamente você tem uma contabilidade, onde você tem um custo médio das que nasceram, das que existiam, põe lá, tantas cabeças de gado semovente, ou o que você quiser, e avalia o valor no patrimônio. Joga na relação de bens também. Correto. Na atividade rural e na relação de bens. Correto. No ganho rural, lá não tem esses quadros tudo que você falou aí? Tá lá no ganho rural. Não vai para a declaração de bens direto. Os bens da propriedade, mas lá geralmente eu deixo aquele eu só preencho o ganho rural que tem tudo isso que o Eli falou aí. Outra coisa, nessa oportunidade, nós estamos aí na época do imposto de renda, pode não ser bom para nós, mas pode ser bom para os internautas. O cidadão tem lá a sua fonte de rendimento oriundo de pessoa jurídica, seu vínculo empregatício. Tem também a sua atividade rural, a sua fazenda, que lá ele gastou-se em instalações, em represas, em estábulos, tudo isso, gastou tudo aquilo ali. Se ele mencionar essas despesas na atividade rural, essas despesas, elas ficam lá incorporadas. Ela não pode valorar lá na terra nua. Se ele deixar de jogar lá na atividade rural, ele poderá jogá-la como investimento na terra nua. Ou seja, ele não pode usar essas despesas lá no anexo da atividade rural e, ao mesmo tempo, valorar aqui a terra. Concordam comigo? Correto. Inclusive, então, o prejuízo você pode compensar no exercício seguinte. Exatamente, porque às vezes o cidadão, a gente está discutindo isso, eu acho importante nós todos aqui discutir. É época de imposto de renda. Por que que o auditório aqui agora está um pouco aniquilado da reunião? Estão trabalhando no imposto de renda e nós temos internautas que estão nos assistindo. Então, importante a gente observar assim, concorda com isso? Concordo. Então, nós vamos jogar, se achar que é melhor valorar a fazenda, porque uma vez que ele não teve receita e não está pretendendo compensar prejuízo futuro, porque ele não vai ter lucro futuramente, vamos jogar jogar esses investimentos, essas despesas, lá na terra nua, como valoração daquele bem na relação de bens e direitos. É isso, né, Adair? Deixa o presidente responder aqui, depois eu passo para vocês. Ok. Não, nós não estamos dizendo que vou usar na dúvida. Eu estou dizendo o seguinte, eu disse o seguinte, ao invés dele usar aquela despesa lá no anexo da atividade rural, ele usa só lá no investimento da relação de bens. Está certo. Ok. É só uma pergunta com relação à fazenda, atividade rural, esses detalhes. É o seguinte, tem uma pessoa, ele herdou de herança lá 25 hectares, alqueires, né? E não estava movimentando, não estava parada lá a terra dele lá, resolveu trocar por um apartamento na cidade de Goiânia. A fazendinha dele lá, a terra dele lá, parada, por um apartamento aqui. Na época que ele pegou essa fazenda lá, o valor era de 50 mil reais. Só que hoje, o imóvel que ele pegou de permuta, que estava no ITR, 50 mil reais. O valor venal, R$1 milhão. Se pega-se um apartamento no valor de R$1 milhão, a troca da terra, a favor de troca de terra. Isso faz ganho de capital? Deixa eu responder, depois os senhores complementam. Primeiro, ele recebeu de direitos hereditários uma propriedade de terra. Isso. Ele não quer compensar esta terra
para comprar, se beneficiar da isenção adquirindo outro bem residencial. Isso. Não é o caso, né? Não é o caso. Ele Tudo vai fazer bem. permuta. O que é? Ele omitiu das suas declarações anteriores esse direito hereditário, que foi essa terra. Não. Ele não Sempre fez a teve. declaração. Não, a declaração está lá. Ele fez. No respectiva data, ele fez a declaração. Exatamente. Tá, tudo bem. Isso. Ele recebeu lá por 100 mil reais. Isso. Só porque agora ele vendeu por 1 milhão. Ou a terra valia 1 milhão. Isso. Tá, tudo bem. Quando se fez o inventário, aquela pessoa, ele poderia oferecer aquele bem pelo valor, digamos, de 1 milhão de reais. O espólio poderia ter sido oferecido daquele valor. Certo. Sim, ele receberia aí, só porque o espólio pagaria o ganho de capital. Ele receberia este bem agora corrigido. Mas ele recebeu aquele bem lá por 100 mil reais. E hoje ele vendeu por 1 milhão de reais. Ele vai pagar o ganho de capital. Mesma questão de permuta? Sendo permuta? Ele permutou essa propriedade por outra propriedade. Não, por um apartamento. Pois é, mas aí que eu estou perguntando a você. Desculpa. Essa propriedade dele, essa terra dele, pelo que você falou, ela não é residencial, ele não mora nela. Não. É uma terra nua. Isso. Então aí não incide. Ele não pode permutar essa propriedade pelo apartamento desconsiderando o ganho de capital. Mas, Não. Então é terra nua, não tem nenhum rancho lá, não? Não. Acabou. Então não pode, acabou. Existe o ganho de capital. Porque se tivesse um ranchinho lá, é considerado residência. Residencial, imóvel residencial. Mas infelizmente não tem moradia. Aí teria. Eu até diria assim, eu concordo em parte com ele, mas como aqui a gente tem que ser mais, e mesmo assim o ranchinho de sapê lá eu não consideraria, não. Ele tem que realmente isso aqui ter uma prova de que ele frequenta. Se você pegar a palestra do Jorge e verificar a palestra do Jorge, pois é. Porque na realidade é o seguinte, se tivesse uma sede nessa propriedade, onde ele vai um fim de semana, uma vez por mês, de 6 meses, é considerado um imóvel residencial. Residencial. Então, na permuta, agora, como é uma permuta, eu acredito o seguinte, você trocou um imóvel por um outro imóvel. Isso. Você não usou uma venda de um para comprar outro. Você permutou. Então, se existe a permuta, eu considero, mas é a opinião que nós temos que amadurecer mais. Isso mesmo. Eu considero a permuta sem volta, sim. Porque você ficou com aquele patrimônio que você pegou, ele está avaloado pelo mesmo valor da anterior. Então, a permuta, se for comprovada a permuta pelo mesmo valor, ela estaria isenta. Pois é. Mas pelo que o seu José colocou, que eu entendi. Isso. Pois é. Ele permutou com aquele, ele vendeu e comprou outro imóvel. Não, ele permutou. Diretamente com a pessoa. Diretamente. Sai na escritura dele, tá. Na escritura, fazenda tal, por um apartamento tal. No valor de tantos mil, pronto. No valor de valor igual. Não, ele colocou 1 milhão. Não citou valores. Permuta não cita valores. Pois é, mas aí eu pergunto, ele permutou essa propriedade da terra de valor de 1 milhão, o apartamento no mesmo valor? Isso. No mesmo valor. Então aí eu retiro, estou aqui com ele. Realmente, aí merece o estudo, não vai ter ganho de capital. Passa por Halley. Deixa o presidente olha falar. Só. Gente, como que alguém... Não, permuta. Então, a declaração dele estava por 100 mil. Ele pegou um apartamento por 1.000. O quê? Ele não desembolsou nem Não, eu concordo contigo. Mas ele na declaração de imposto de renda agora para frente, ele vai colocar 1.000. Ele vai colocar e como é que ele vai explicar essa variação patrimonial, gente? Deixa aqui, eu concordo com o presidente que nós estamos em época de imposto de renda. Não vamos nos estressar, nós estamos discutindo. A declaração, a terra está declarada lá por 100 mil reais do cidadão. Aí ele permutou por um apartamento de 1 milhão. Aí a coisa começa a mudar. Peraí, gente. Aí mas já começa ele vai continuar declarando o apartamento pelo 100 e o rapaz vai declarar a fazenda por 1 milhão, que era o patrimônio dele lá. Então não é permuta. Mas você acha que a pessoa que permutou, ele vai declarar que a fazenda foi 100 mil, no dia que ele vender ela vai pagar uma fortuna de imposto, professor? Não, meu filho. Quem vendeu não vai pegar isso, não. Isso aí, Everaldo, chama assim, postergar o imposto.
Você está postergando. Mas postergou de cá, o de outro que vendeu o apartamento. Não, o outro está com 1 milhão, o apartamento dele era 1 milhão. O que vendeu o apartamento, certo? O que vendeu o apartamento. No caso. Deixa o Fábio responder ali um pouco. Não, pode não. Aqui no Perguntas e Respostas no site da Receita, tem o que é isenção de ganho de capital. O item 10 fala: permuta de unidades imobiliárias sem recebimento de torna. Sem ganho de capital. Não houve torna. Agora, o que vai acontecer? O apartamento vai continuar valendo 100. O dia que você vender o apartamento por 1 milhão, aí sim, você vai ter o ganho de capital. Isso. Só. Nesse caso, deixa o Rally falar aqui, vamos escutar. Nesse caso, ele comprou um apartamento de R$1 milhão com o valor de 50 mil, que era o da terra dele. Pergunta e resposta 534, item 10. Essa aí, né? 534. Tá, ok. Item 10. Mas daí achou? E outra coisa que eu queria perguntar, nessa referência aí, é o seguinte, porque foi ventilado aí, caso tivesse uma propriedade lá, que tivesse uma sede, e se ele usasse essa sede para passar um final de semana, essas coisas, que poderia ser considerado bem residencial. Mas no caso da isenção não é só para quem existe, para quem tem um único bem, não? Não. Não, né? Bem residencial. Ele torna. Tem um detalhe. Quando se trata de querer considerar uma zona rural, um imóvel rural como residencial, não quer dizer que eu tenho uma fazenda lá de 15 hectares, 200 hectares e moro lá, que eu posso considerar ela como residencial, não. Aqui no site da Receita, no mesmo pergunta e resposta que eu falei, ele ressalva aqui: considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar. Então, eu entendo que tem que ser consultada a prefeitura da localidade e dizer o que ela entende como zona residencial. Então, o Jorge está enganado também, porque o Jorge passou... Ele falou o quê? Falou que desde que você tenha uma propriedade rural, que você frequenta lá e serve para você posar, amanhecer, passar o fim de semana ou voltar, é considerado bem residencial. Eu vou ler de novo o que está aqui. Considera-se imóvel residencial, unidade construída em zona rural ou urbana para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar. Deixa eu só voltar aqui. Eu quero, inclusive, dizer o seguinte: o Jorge, que sempre está aqui conosco, talvez, eu não lembro dele ter dito que qualquer rancho de palha lá poderia servir isso. Eu entendo que ele, quando ele disse isso, foi que aquela atividade, aquele imóvel rural, fazenda, que tiver lá um estabelecimento que pode ser chamado de casa residencial da pessoa. É isso que ele quis dizer, que possa ser chamado de casa, e que o cidadão vai lá e lá fica com sua família, e lá ele tem também como uma referência residencial. Foi isso que ele quis dizer no meu pensamento, sabe? Ok. Só um pedaço aqui. Na realidade, o que acontece? Na situação do Zé ali, nós não estamos olhando pelo lado residencial. Nós estamos olhando uma permuta de um patrimônio, certo? Então, no lado da permuta está certo. Agora, nesse lado da residência, depois nós vamos estudar mais um pouquinho a respeito. Me permita. Vamos supor que esse é o dono da fazenda. Uma fazenda, aí, fazenda, Aí, isso aqui era em 2013, né? Não, 2012. Uma fazenda tal. Essa fazenda foi permutada por um apartamento, no mutal, tal. Sai aqui, fica R$100 aqui. Esse aqui tinha 50. Esse apartamento foi permutado pela fazenda tal, e ele tem uma fazenda agora que é 50 e fica 50 aqui. Certo. Tá bom. Certo. Vocês falam que é assim. Houve reembolso, houve troca, volta. Não... Porque o apartamento é 1 milhão e a... O apartamento, está falando ali, ele é 1 milhão e a terra era 50 mil, entendeu? A escrituração da fazenda passa a ser de 1 milhão porque o valor do apartamento é 1 milhão. Continuar com o mesmo valor. Não.
O valor da fazenda, que era de 50, agora passa por 1 milhão. Não, ele tem que declarar só o 100. Não, se ele deu um bem que valia um apartamento. Peraí. O apartamento na declaração dele estava por 1 milhão, então a fazenda vai passar por 1 milhão. Justamente. Certo? Justamente. A fazenda estava na declaração do cara por R$50, o apartamento vai para lá valendo R$50. Justamente, perfeito. É isso aí que eu tô postergou o imposto. Pera aí, quando ele vendeu o apartamento que ele está para ele por R$50, ele vendeu por 2 milhões, aí sim, ele vai tributar. Eli, eu estou falando que a fazenda estava por 100. Por 100. E o apartamento está por 50. Ok. Aí permutaram. Continua com os mesmos valores da declaração. Exato. Aí, ó, ele está falando que não, ué. Não, é porque o apartamento, ele falou em 1 milhão. Você não, está avaliado em 1 milhão agora. Ele está falando que vai passar a fazenda por 1 milhão. E a fazenda estava por 100. É isso aí, Vando. Você entendeu do jeito. Tá certo. Não, mas calma lá. Se o apartamento é escriturado por 50 mil e ele vale 1 milhão, aí é outro 500. Não é nossa história. Você ficou piscando para ele. Não, deixa isso aqui, ó, ignorando a gente. Pode falar, ué. Eu quero aprender, ué. A briga é 1 milhão dele por 500. Não, então pronto, não. Vou seguir. Por que eu estou falando? Eu estou falando assim, tá certo daquele jeito lá. Ah, correto. Se o apartamento tiver escriturado por 50 mil, a fazenda vai ficar por 50 mil. Pronto. Se lá na declaração estiver escriturado lá, na declaração de imposto está escrito 50 mil, a fazenda vai, embora o apartamento valha 1 milhão. Deixa eu complementar aqui. Não é, isso aí já matou. Vamos para outra coisa, nós estamos falando sobre imposto de renda. Nós estamos vivendo na época de casa da moradia, casa da minha vida, do meu sonho. N pessoas estão construindo várias unidades e vendendo por aí. Os seus clientes de imposto de renda, o que vocês estão dizendo para ele? Ó, vamos apurar o ganho de capital naquelas 10 casas que você vendeu lá em 2013, aquelas 5 que você vendeu. Qual é o tratamento que nós devemos dar? Senhor Fábio, vamos prestar atenção aqui, senhor Fábio. Qual é o tratamento que nós vamos dar para essas pessoas que estão aí com essas coisas? Quantas unidades comercializadas tem aí no ano passado e como é que está ficando esse povo? Tem um cartório que se informa isso, entendeu? Como é que nós vamos fazer? 1 em cada 5 anos, pronto. Não, na realidade, acho que o Ronan está correto. Só que tem uns rapazinhos espertos aí, não, está no nome do meu filho, não, está no nome da minha sogra, não, está no nome... Ela não declara. Mas, infelizmente, nós que somos profissionais e sabemos como é encaminhado, eu acho que sim, nós temos que informar a condição correta. Ele adquiriu o terreno? Sim, contabiliza o terreno. Adquiriu o material para construir? Contabiliza o material. É seu. Sim. Então, na realidade, você tem que apurar o custo da construção. Vendeu acima do custo, é ganho de capital. Não tem como. Nesse caso, igual ele está falando, só por curiosidade, para me conhecer. Nesse caso, igual o Ronan está dizendo, ele construiu a casa, tudo bem, um lote, estava o lote, ele construiu as casas. Aí que você está dizendo, o valor da construção é o valor total dela, menos o que ele gastou. O imóvel, mais o material aplicado, mais a mão de obra, é o valor de custo. Isso. Se você vendeu acima disso, entendi, é ganho de capital. Entendi. Todas as taxas que você gastar, você tem que lançar. Taxa de licença, tudo lá, desmembramento, tudo que você gastou para aquela unidade, você vai fazer uma planilha mensal, todos os meses, e vai lançar lá o gasto mensal daquilo ali. Eu passo uma planilha para eles fazerem todos os meses. Você sabe por que mensal, né? Porque tem um índicezinho que você corrige por mês. Não sei se vocês concordam, nós tivemos aqui também, aí vem aquela dúvida. Muitos clientes, às vezes, têm ligado, olha, a minha situação, eu construí aí mais de 2 unidades por ano, eu construí meia dúzia, eu construí 10 casas por ano. Estão dizendo que eu vou ser equiparado à pessoa jurídica. Calma, aí, o colega já está dizendo que a partir da 3ª. Mas eu consultando ali na Receita, no site da Receita, inclusive pela palestra que o Jorge deu aqui, falou sobre isso aqui, ele disse o seguinte, aquele cidadão que se construir imóveis em regime de condomínio, ou seja, ele vai construir um prédio de 10 apartamentos para vender esses apartamentos. Aí ele pode ser equiparado à pessoa jurídica. O cidadão comprou um lote, uma área, e lá ele construiu acima de 2 unidades comerciais ou residenciais.
aí ele pode ser equiparado à pessoa jurídica. Mas se ele comprou 10 lotes, um aqui, um na Bahia, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, e em cada um ele construiu a casa e os vendeu, aí é ganho de capital. Esse é o meu entendimento nos estudos que eu fiz, e também, se eu não estiver enganado, a interpretação do Jorge foi esta. Se eu comprei em Goiânia, em cada setor de Goiânia, um lote, e em cada um destes eu construí uma casa, e as vendi, eu vou aplicar o ganho de capital em todas elas. Mas se eu comprei uma área de 10 mil metros quadrados, e lá eu fiz N casas, e as vendi em conjunto, ali existe um condomínio, ali passou de 2 unidades, pode ser equiparada à pessoa jurídica. Esse é o meu entendimento. Alguém contesta? Não, correto. Vou pegar um pouquinho? Você construiu 5 casas. Sim, concordo com a Irani. Montou uma empresa para comprar o carvão dele. Só que ele não tem nota. Ele é um produtor rural, mas não emite nota. Esse que comprou vai embalar o carvão, vai ter uma marca do carvão e vai vender. Essa nota poderia ser, ele emitir a nota de entrada para ele mesmo? Pode. Quem? Pode. Pode. Bom, respondeu em parte. Vamos aqui. Se esse cidadão que está explorando o carvão para comercialização, e ele o fez uma vez por ano, o fez eventualmente, o fez em uma oportunidade que ele teve, é ganho de capital para quem está vendendo. Agora, se ele faz aquilo habitualmente, todo ano ele tem aquela exploração daquela mata dele, em vender carvão, aí é pessoa jurídica. Isto é para a madeira, isto é para as flores, isto são para tudo. Eventualidade é ganho de capital. Continuidade, pessoa jurídica. Responde até aí o restante com o Halles. Peraí, deixa eu, antes do Halles perguntar, só para me entender um pouquinho. Por que ganho de capital? Porque a lei determina que é uma eventualidade daquela pessoa. Se eu tenho a minha fazenda, e eu vendi lá, eu tenho a minha fazenda, eu vendi uma única vez 100 toras de madeira, ou 1000 toras, vamos dizer assim, é ganho de capital. Não entendi bem, porque ele é produtor rural. Se ele é produtor rural, é uma produção rural que ele tem. Ele não, talvez ele não seja produtor, ele pode ser ali, ele pode tirar a fazenda. E às vezes está dizendo que é produtor rural. Ele tem a fazenda, tem a carvoeira, tem todas as licenças, mas como produtor rural. Então eu acho que é um rendimento rural. Se é uma atividade contínua, nesses casos, seria a pessoa jurídica. Não, mas de qualquer maneira, mesmo contínuo, ele é produtor rural. Seria produção rural. Ele estaria jogando na renda da fazenda. Da fazenda. Mesmo que fosse contínua. Eu entendo. Agora, a única coisa que ele teria que ter aí, nesse caso, seria a licença do IBAMA para fazer ele tem as licenças ambientais, tem toda. Só que ele, tipo assim, ele não quer, ele quer continuar como produtor rural. Então, ele achou uma pessoa que compra dele. E essa pessoa que compra dele vai montar uma marca de carvão, certo? Mas ela não vai produzir. Ela vai só embalar o carvão e vai revendê-lo, né? Varejista ou atacadista. Agora eu pergunto, no caso da pessoa ele como produtor rural, ele não quer emitir a nota fiscal rural, porque ele não tem a inscrição. Então eu pergunto, essa pessoa que está comprando o carvão dele vai montar a empresa. Indústria. Ela pode emitir a nota fiscal para comprar o carvão dele? Tranquilo. Aí outro detalhe, tranquilo. Eu estou adquirindo produto rural. Teria que fazer a retenção e o recolhimento na GFIP, na GPS lá daquela taxa rural? Pergunto, quando alguém vende para uma indústria, não faz retenção, como se é emitida a nota normal. Tá certo. No caso, aí, normalmente o produtor rural que não tem nota, ele vai na agência e faz uma nota, compra uma nota. Avulsa lá, avulsa. E essa nota avulsa, se for em nome daquela pessoa, ele já pode fazer. Pois mas de todo jeito, quando você faz a nota fiscal eletrônica avulsa, você acaba emitindo uma sua para dar entrada. Aí a pessoa jurídica que vai fazer que tem a marca do carvão lá, agora, que vai utilizar, ele emite a nota de entrada. Eu fiz a retenção do INSS, ou do Fundo Rural, como era antigamente. Acho que carvão, vocês sabem se tem ICMS?
Isso que ele me perguntou. Eu, até no Fundo Rural aí na Previdência, agora o carvão, alguém não sabe se tem ICMS? Eu não sei. ICMS seria retido também, né? Pela lógica tem, porque não existe incentivo de INSS para carvão. Não tem ICMS. É que no caso, se ele for comprar uma nota fiscal para revenda, para vender esse carvão, automaticamente, se tiver ICMS, vai ser cobrado na hora. É provável. Deixa o Zé Pereira comentar aí. É só fazer uma pergunta. No caso do que você está dizendo, um vai vender, o outro vai produzir. Isso não formaria, tipo assim, uma parceria entre como é que funciona nas granjas, onde o parceiro a granja bota o pintinho lá para ele crescer, engordar e ele volta com ele? Não seria mais ou menos parecido? Ele tem o carvão para oferecer para outra pessoa vender, industrializar, sei lá, alguma coisa. Eu não sei como é que funciona. Na realidade é porque dizem que ele é sistemático demais e ele está com o negócio dele lá e ele não quer sair de produtor rural. Ah, tá. Certo? Então o cara vislumbrou essa possibilidade, segundo o cara me falando, vislumbrou essa possibilidade de embalar esse carvão, criar uma marca do carvão e pôr no mercado e vender. Quer dizer, o trabalho do cara vai ser só simplesmente embalar o carvão e vender. Né? Agora que eu não soube explicar para ele se teria, mas o Ralo deu até uma sugestão. Na hora de emitir a nota fiscal eletrônica avulsa lá, se tiver a incidência do ICMS, obviamente a Genfa vai cobrar, né, o ICMS de lá. Então ele vai fazer a retenção para ele acreditar. Deve ser. Pode ir. Vamos mais aqui do imposto de renda. Passa de conta que estão nos perguntando quaisquer pessoas pode. O carvão já morreu, não? Não gostou do preto no passado? Gostei. Quaisquer pessoa pode variar de opção entre pessoa física, ou melhor, pode variar do modelo simplificado para o completo. É um colega conversando com ele hoje, nós trocando ideia. Não, isso tem uma restrição. Tem restrição. A pessoa vai se confeccionar a declaração se ele é um produtor rural, se ele está fazendo nada de atividade rural. E no modelo completo está dando um imposto elevado, no simplificado dá pouco, e está dando prejuízo lá no modelo completo, da atividade rural, ele não pode recolher o imposto no simplificado. Ele tem que recolher no resultado que der o completo. Ele não pode, então, optar de maneira simplificada se ele quer compensar prejuízos futuros. Nós falamos isso porque nós temos internautas, muitos colegas que estão indo no interior, talvez estejam nos assistindo. Se, ao confeccionar lá a sua declaração de imposto de renda de pessoa física, que envolve atividade rural, e lá destacou-se um prejuízo a compensar no ano de 2013 ou no futuro, então, colega, você não pode recolher o imposto lá no sistema simplificado. Você é obrigado a recolher no completo. Muito bem lembrado, Ana. Posso fazer a pergunta aqui? Pode. Falando em permuta, eu tenho duas casas. Não, esse assunto? Tem duas casas. Eu troco um apartamento sem torna, é considerado permuta? Se não houve torna, é permuta. Tá bom. Está muito seca essa permuta, viu? Não, ele deu 2 imóveis em troca de um. Sem volta, permuta. Então, você continua com o valor dos 2 imóveis pelo valor de um que você adquiriu, cara, é a mesma coisa. Vamos com a pergunta do Adair aí, passa. Bom, acabou o imposto de renda, agora é a questão da pensão alimentícia. Em relação à discussão nossa semana passada, eu fiquei engasgado com a pergunta do Zé Pereira aí. Eu não dei minha opinião porque não tinha embasamento, mas hoje eu já tenho. Você quer reforçar essa pergunta? Esqueceu a pergunta? A pergunta dele foi a seguinte: quando o beneficiário da pensão alimentícia recebe a sua pensão diretamente do empregador, de quem está responsável pela pensão, como é que fica a tributação? Certo? Essa foi a pergunta do Zé Pereira. Eu não dei minha opinião, mas fiquei engasgado com isso. O que acontece? A pensão alimentícia, ela é sempre tributada pelo beneficiário no carnê-leão. Não importa se ele recebe direto daquele que está obrigado a pagar ou se recebe do seu empregador. O embasamento é o ato declaratório normativo número 11 de 1993. Corretíssimo. Porque na realidade, só um pouquinho. Porque na realidade é o seguinte,
o empregador, ele zela pelo funcionário dele. Então, ele faz a dedução da pensão alimentícia na base de cálculo do funcionário para fazer a retenção. Né? Zela? Zela? Mas é exatamente, Daír, você está dizendo o seguinte: o cidadão trabalha em uma determinada empresa e aquela determinada empresa desconta do seu salário a pensão alimentícia que ele tem que passar para o seu filho ou a sua cônjuge. E o empregador emite aquele documento. Tudo bem. E muito importante isso que a Daír colocou, que eu tive esse problema agora recente e eu fiquei com dúvida. É exatamente isso que a Daír colocou. E na semana anterior, eu lancei aqui, se nós poderíamos, se esse pensionista, que tem também uma receita de aluguel, ou outros recebimentos de pessoa física, eu estava teimando que, conforme uma pergunta e resposta, entendendo que deveria recolher o ganho de capital em cada espécie, em cada rubrica. Mas não é. Eu conversei isso com o Jorge Martins. Soma-se todas as receitas, o Eli estava certo, soma-se todas as suas receitas e aplica o ganho, e aplica-se o carnê-leão. Deixa eu fazer uma pergunta já dentro do carnê-leão. A pessoa que tem um imóvel alugado pela imobiliária e inclusive ele paga a taxa de administração de 10%. A imobiliária não é obrigado a fazer a retenção, fazer o carnê-leão para ele não, né? Não, né? Não. O carnê-leão é de competência, de obrigatoriedade do proprietário. Da pessoa física, ele que faz a retenção. Então lá, é porque a imobiliária, a dona do imóvel ligou na imobiliária e pediu para que eles fizessem o carnê-leão lá e abatessem para entregar para ela só o líquido, entendeu? Também não está errado, não, se vocês fizerem isso, não dificulta mais, né? Não trabalha mais para a imobiliária, né? Na realidade, a imobiliária... Deixa o Ronan comentar aqui. Então, Mauro, é o seguinte, se o locatário é uma pessoa jurídica da pessoa física, ou que seja este locatário locando mesmo através de uma imobiliária, o locatário, pessoa jurídica, ele é obrigado a reter, só complementando, para os outros que estão nos assistindo, ele é obrigado a reter e pagar. Mas, se é de pessoa para pessoa física, mesmo através de uma imobiliária, cabe ao locador cumprir a obrigação. Certo. É isso aí. Agora, ia até fazer uma brincadeirinha, né? Do que o Ronan falou assim, lá naquele formulário de valores pagos a terceiros, né? Você citar todo. É o famoso, e fazer igual o Ronan falou lá, é o dedo duro, né? Que você citou lá que pagou para alguém, você está confrontando a coisa. Agora, tipo do aluguel aí, ó. O aluguel é administrado pela imobiliária, Mauro. A imobiliária cobra o percentual dela. Ela te dá o valor bruto e o líquido. E dá o valor. Quer dizer, então você declara o líquido na sua declaração e vai lá nos pagamentos e informa a taxa paga. Quando eu for preencher a ficha lá de rendimento de pessoa física recebida, eu vou lançar o líquido lá menos os 10%, né? E lanço nos pagamentos os 10%. Os 10%. Só um parênteses, o Eli está correto dessa colocação, mas eu conversei com o Jorge objetivamente sobre isso. Ele disse o seguinte: se a pessoa declarou só o líquido, não precisa se preocupar, porque a imobiliária tem esse conhecimento. Então, não precisa retificar a declaração para informar aqueles pagamentos da comissão. Não há necessidade. Ela informa na de MOB lá, né? Ela informa na de MOB. Mas é o famoso dedo duro e você também está confirmando realmente que pagou 10% para a imobiliária. O que o Mauro, né? Mauro falou assim, se ele poderia fazer o carnê-leão na imobiliária, né? Cuidado só se ele tiver somente aquele rendimento, porque o carnê-leão, como que o menino falou, é sobre a soma total, né? Total. Ele não pode fazer só um, depois fazer o outro, Deixa só aqui, nós estamos aqui, é a época do imposto de renda. O Ivan está nos trazendo aqui uma cédula de um rendimento que a pessoa obteve no INSS. É o denominado rendimento recebido acumuladamente, que está lá na Lei 7.713. Como declarar-se isso? Rendimento recebido acumuladamente são aqueles que se referem ao período longo. Lá na declaração do imposto de renda, ela tem
recebido de pessoa física, rendimento recebido de pessoa jurídica, rendimento recebido exclusivamente na fonte, rendimentos isento, rendimento recebido acumuladamente. Lá eu tive um caso hoje, o cidadão teve uma receita de vínculo empregatício de R$300 mil o ano passado. Ele teve um rendimento acumuladamente lá do Tribunal de Justiça de R$120 mil, mas aquilo se referiu a 26 meses. Ele chegou assustado, vou pagar muito imposto de renda. Não refletiu em nada, porque aquilo lá no campo onde pede rendimento recebido acumuladamente, lá tem o espaço que se pergunta, data que recebeu, aí você vai colocar a data que ele recebeu, pode colocar o janeiro aqui, não tem problema. E lá pergunta, número de meses. Quando informar-se o número de meses, zera-se aquele reflexo que muitos pensam que dá do imposto de renda. Nesse caso aqui específico, rendimento tributado que tem aqui é pequeno, R$ 7,40. E se refere a 0 meses. Isso aqui não vai refletir em nada na apuração do imposto. Rendimento, despesas e vai relacionar as despesas. Então isso aqui não vai pesar na declaração. Declara-se lá no rendimento. Esse aqui é o meu empecilho. Não, a despesa, ela não é dedutível, é uma despesa que deve se informar, porque ela está aqui, conforme eu disse, é uma despesa que está aqui no informe de rendimento, mas ela não vai interferir lá na apuração do saldo, credor ou devedor, sabe? Mas tem uma despesa 500, mais de 1000 vezes o valor do recebimento. Sim, mas isso é uma coisa que o contador não vai entrar nesse mérito. Se está superior ou está inferior, você tem que se valer do documento que lhe foi apresentado. Peraí. Calma lá. Aí, Renan, parece que o Jorge aquele dia também deixou claro que esses rendimentos acumulados agora não cabe mais à instituição financeira fazer mais retenções. Não foi isso que ele disse aquele dia? Pela legislação 10.300, as instituições estariam obrigadas a fazer retenção de 3%. Sobre esses rendimentos pagos através de precatório, através de RPV, entendeu? Que é os rendimentos acumulados. Então ele falou, olha, hoje as instituições estavam fazendo errado, a Receita até criou o ano passado aquele negócio lá daquele campo lá para fazer esse acerto. Então ele falou que as instituições agora não precisam mais fazer retenções, você vai fazer o acerto, ou você leva para o ajuste, ou você trata como exclusivamente tributados, entendeu? Então, se não tem retenção nenhuma mais, se os bancos tiverem que fazer retenção, está errado, entendeu? Foi o que eu entendi na explanação que ele fez aqui. Eu gostaria que o Ivandro explicasse que ele teve uma despesa muito maior do que a receita, como que é o negócio? Extremamente absurdo aqui. Então, lançaram o empréstimo. Exclusão de despesa em ação judicial, 11 mil. Aí... Mas não teve não, hein? A receita foi de 28 e 11 mil, o que tem? A receita normal do ano recebeu pensão, uma pensão que a pessoa recebe mensalmente, deu um total anual de 28 mil reais. E recebeu acumulado R$7,40. Pagou-se uma despesa de 11.738 sobre a despesa acumulada, sobre o recebimento acumulado. Porque o recebimento acumulado foi R$7,80. Não, tá certo. Despesa de 11 mil. Ele ia receber 12 mil e tanto. Os 11 7. Aí teria que receber os 11 e a despesa dos 7. Deixa eu explicar aqui o que eu estou entendendo o seguinte. Na verdade, rendimento tributado dele é 28 mil. Não tem nada a ver com o que está aqui embaixo. Não. Pois é, não tem nada a ver com o rendimento recebido acumuladamente. Rendimento recebido acumuladamente são ações em que a coletividade daquele segmento do trabalho, aquela coletividade propõe na justiça, avocando direitos anteriores. Isso, aquilo é coletivo, é em nome de todos. E essa determinada pessoa, ele naturalmente tinha pouco tempo de caso, essa despesa aqui não foi patrocinada por ele, isso aqui foi patrocinado pela entidade. E essa despesa foram rateadas nos demais. Ou seja, os outros pagaram por ele. E ela foi destacada aqui, no seu informe de rendimento. Ele obteve uma renda de R$ 7,40. Uma despesa de 11.738. Mas isso não quer dizer que saiu do bolso dele. Isso saiu lá da classe que o representou. E essa classe tinha N profissionais. Entendeu? É isso aí. Daí você fez sua pergunta, né?
Fez. Hã? Ah, tá legal. Ronaldo, tem mais imposto de renda aí? Deixa eu fazer um aqui. Falta 10 minutos, vamos aproveitar agora. Até eu já levei o conhecimento daí, do Evandro, e nós tivemos posições diferentes. É coisa simples, mas eu tá me encucando. Cidadão tem um veículo de 20 mil declarado na declaração dele. Uma parcela ele apertou, foi lá no banco, alienou o carro por 15. Certo? Aí, como é que vocês fazem o lançamento dessa mudança patrimonial aí? Eu dou uma... Não, tudo bem. Mas aí... eu não posso declarar essa dívida de R$11 porque o carro está dado como garantia da dívida. Na verdade, é o seguinte, não é que você não possa declarar a dívida de carro. Dívida na aquisição de veículo, você não se declara de forma nenhuma. Você não declara dívida para contrair veículo. Você declara o valor pago do veículo. A dívida você não declara, não importa. Agora, se ele tinha um veículo quitado no valor de R$20 mil, ele foi lá e fez uma transação bancária e levantou um empréstimo de R$15 mil. Certo? Continuou, não foi empréstimo, a sua adulta aí não foi empréstimo para aquisição de veículo porque ele tinha um veículo. Mas a lei determina que ele não deve, aquilo é uma dívida que ele tem. Ele alienou o carro. Ele alienou, ele está alienado, ele pode colocar uma dívida, somente a dívida contraída junto à instituição financeira. Certo? Contrair aquela dívida. E essa dívida, esses pagamentos durante o ano, não lhe dá direito de corrigir lá o valor do veículo, assim como ele faz ao se pagar mensalmente as prestações. Que se ele tem um veículo alienado, ele deu 10 mil de entrada, aí pagou lá, alienou 50 parcelas de R$500, pagou 10 em 2013. Sim, aí ele vai colocar 10 mil, mais 5 mil, 15 mil. Mas isso aí é diferente, é uma dívida que ele contraiu. Se ele quiser declarar a dívida, ele não vai ser sacrificado por isso. Mas também não há nem necessidade de declarar essa dívida. O bem dele continua do mesmo jeitinho, os R$15 mil. Deixa o presidente falar. Não, o que o Rolando falou no fim, o bem continua com os 20 e ele tem a dívida para comprar, justificar um gasto, talvez, do outra compra, do outro veículo qualquer. Patrimonial. Perfeitamente. Nesse caso que o presidente colocou, é importante declarar-se a dívida que ela pode entrar em certas situações, como receita, como reforço de caixa. Mais de 5 mil tem que declarar, né? Dívida maior que 5 mil tem que declarar, né? Saldo, dívida superior a R$5 mil, mas estão dizendo que a dívida dele é de veículo. Ele alienou o veículo lá, né? Então a dívida de veículo não se declara, sabe? Não, se comprar, né? Não vai para declaração de... E também é o seguinte, agora a dívida, se foi para reforçar o caixa, aí sim, ele vai ter que declarar essa dívida, sabe? Mas no caso do Mauro aí, eu acredito que seja um financiamento. No caso do Mauro, financiamento não. Foi um empréstimo. No caso do Mauro, a declaração de bens dele vai continuar do mesmo jeito. Simplesmente ele vai adquirir uma dívida no período, que é aquele que foi os 15 mil. De 15 mil. Não é 11 mil, né? Pronto. Os 15 mil se declara bem. Se você não teve aumento de patrimonial, precisa declarar a dívida, né? Não precisa, mas se ele tem justificativa para esse valor, igual o presidente falou, ele pode declarar. Ele não houve variação patrimonial dele. Já gastou muito tempo. É igual dinheiro. É igual dinheiro de caixa. É igual dinheiro de caixa 2. Você gasta tudo, pagando dinheiro. Eu não sei o que é isso. Por isso que eu não sei o que você está falando. Vamos embora, gente. Vamos embora. Tá bom a prosa, né? Mas foi até bom a reunião, né? Agradecer. Terça-feira, que dia? Não, já.